Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo. Recebo que hoje já seja aí um ótimo dia na sua vida. Recebo que Deus mesmo já esteja aí manifestando tudo aquilo que você tem declarado, tudo aquilo que você tem plantado e tudo lhe vá bem. Estamos livres do mal, estamos livres do temor e Deus mesmo tem cuidado de nós. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para quem está aí nos assistindo através dessa câmera, talvez aí ao vivo. Já temos aqui abençoados aqui ao vivo, abençoada Tina Predestinada, lá de Pernambuco, um abraço abençoada. E também você que está nos assistindo aí através dessa gravação, recebo que o que você vai ouvir aqui hoje faça bem a sua mente, traga a você um bom crescimento, traga a você alegria, felicidade, porque nós temos ouvido há muitos, não é isso? O Evangelho diz que o entendimento, o conhecimento, de um modo geral, vem pelo ouvir, não é isso? Você ouve e você recebe ou não recebe. Eu recebo que o que você vai ouvir aqui hoje te faça bem e te faça muito bem. Então, abençoados, seja bem-vindo aqui mais uma vez e gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem, que participe dessa palavra, para que outros também sejam alcançados. Nós falamos aqui a partir do Rio de Janeiro. Se você não me conhece, está me vendo aí pela primeira vez, meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, através dessa tecnologia maravilhosa, né? Nós temos aqui falado várias vezes, não me canso de falar, porque quando nós começamos com esse serviço, quando Deus nos colocou no nosso coração, na nossa mente, a intenção desse serviço, a falar da palavra da graça, a falar a respeito de Deus, não é isso? A tecnologia era um pouquinho menor, era através de fita cassete, aquela fita de 60 minutos, que dava um trabalho, muito trabalho para poder funcionar. Mas a palavra ocorreu e foi glorificada, mesmo com a fita cassete. E hoje nós estamos aqui, através, não é isso? Dessa tecnologia maravilhosa, que é o Facebook, que é o YouTube, a internet de um modo geral, que é muito boa. Então eu peço a você que compartilhe a mensagem que você vai ouvir e, se for possível, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva para o mesmo motivo, para que a palavra corra e seja glorificada. E os nossos irmãos que estão lá presos na religião, debaixo daquela mentira, também sejam alcançados assim como nós fomos alcançados. É isso? Um dia eu estava lá na religião, debaixo lá do batismo, Santa Ceia, e eu era o responsável lá pelos elementos lá, pelo batistério, e tomava conta, eu era o diácono lá, naquelas coisas todas, mas um dia essa palavra chegou aqui na minha mente, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, não é bem assim que o meu pai me trata, e essa palavra me salvou, me tirou daquele engano de mais de 30 anos, tinha quase 35 anos, e esse tempo que me fez passar lá, que me despertou para levar essa palavra aos meus irmãos que ficaram lá, não é isso? Eu sei que nós estamos aí atrás de um crescimento, todos querem um crescimento, mas abençoados, tem irmãos nossos que estão lá presos, que não sabem nem o que é abençoado. Se perguntar para eles, você sabe o que é um abençoado? Ele vai falar um monte de coisa, mas nada de acordo com o Evangelho da Graça. Então é necessário que essa palavra corra, seja glorificada e alcance a muitos. E a melhor maneira é essa, você compartilhar a mensagem, não é isso? Não vai te custar nada. E se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? Nada de dinheiro, esse negócio de dinheiro, esquece isso. Isso aí é um alimento aí dos lobos, não é isso? Nós não tem esse negócio aqui não, tá bom? Então, abençoados, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar participando, tá bom? Recebo que você fique bem. Então, vamos aqui começar aqui, tratar aqui desse assunto bem interessante, que se chama As 7 Igrejas da Ásia. Ásia Menor, não é isso? E veja bem, nós vamos aqui falar mais exatamente o que foi escrito a essas igrejas, não é isso? Pelo apóstolo João. João que escreveu 7 cartas para essas igrejas. E tudo por instruções de um anjo do céu. Aí é que está um detalhe bem interessante, abençoados. João, ele não escreveu assim
porque ele achou bonito. Não, não, ele escreveu por instruções de um anjo que veio do céu, quando ele estava lá naquela famosa ilha, né? Ilha de Pátimo, lá no livro do Apocalipse. Então vamos ler aqui, vamos começar aqui pelo nosso apóstolo, o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, carta que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 1, no versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que ele diz assim, ó, olha só. Mas, ainda que nós mesmos, olha, ele e aqueles que estavam com ele ali, não é isso? Ou um anjo do céu, olha só, olha com quem que Paulo foi mexer. Ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado. Você sabe muito bem que o apóstolo Paulo anunciou a graça de Deus, o evangelho que ele recebeu lá do próprio Deus, direto do próprio Deus, sem intermediário, não é isso? Seja o quê? Anátema, seja maldito. Então Paulo está dizendo aqui, se alguém, não importa quem seja, não é isso? Não interessa quem possa falar com você, mas se pregar, se te ensinar uma doutrina diferente do evangelho que ele recebeu, que ele escreveu nessas 14 cartas, está debaixo de maldição. Palavras do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo que recebeu a revelação, os mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. Não foi João. João teve uma visão, não é isso? Paulo recebeu a revelação. Então, abençoados, veja bem, vamos aqui tratar bem desse assunto com bastante carinho, porque essas cartas, ela causam uma confusão muito grande até hoje lá na religião. Os abençoados lá não sabem nada, tem medo. Eu tinha pavor quando estava lá na religião, quando começava a falar do Apocalipse, já me causava problema, me causava angústia. Por quê? Causa medo nos irmãos, por causa da confusão que João fez com essas cartas. Então veja bem, quando o apóstolo Paulo ele disse aqui, ó, nesse versículo aqui, mesmo que venha um anjo do céu. Olha que ele colocou o sarrafo bem alto, não é isso? Porque um anjo do céu, eu penso que essa autoridade está acima de um teólogo, está acima de um bacharel de teologia, está acima de um doutor em divindade. Acho que um anjo que veio do céu, o apóstolo Paulo ele quis botar a dificuldade bem lá no extremo, bem lá em cima. E veja bem, quando ele fala, mesmo que venha um anjo do céu, não está falando que nós, abençoados, veja bem, isso aqui tem que ficar bem claro, nós não somos contra os anjos. Nós não somos contra os anjos. Nós, veja bem, nós somos contra qualquer doutrina diferente que tenha sido revelada ao apóstolo Paulo. Não interessa de onde venha, qualquer doutrina revelada diferente do apóstolo Paulo, olha, e que doutrina bonita, de vez em quando nós ouvimos aí, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Está igual ao apóstolo Paulo? Não, então não serve para nós. Por quê? Olha só, Romanos capítulo 1, vamos ler aqui por que que nós pensamos assim? Romanos capítulo 1, versículo 5 e versículo 6, ele fala assim, ó, pelo qual, o apóstolo Paulo falando, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então a lei já ficou de fora. A lei aqui já está de fora. É a graça e o apostolado para a obediência da fé. Nós somos da fé, nós que estamos depois da cruz, nós somos da fé. Entre todas as nações, pelo seu nome. E o versículo 6 diz assim, entre as quais sois também vós, chamados, você foi chamados para seres de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Então, abençoados, qualquer doutrina que seja diferente disso aqui que nós lemos, mesmo que tenha sido pregada por um anjo vinda do céu, nós somos contra. Nós não aceitamos, porque está diferente da revelação, está diferente da graça e do apostolado que foi dado ao apóstolo Paulo. Anjos, claro que nós gostamos de anjos, claro que nós respeitamos os anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus a serviço daqueles que herdam a salvação. Olha só, enviados por Deus, anjos do céu,
igual àquele que foi enviado a João. O anjo que falou com João, que revelou aquelas coisas a João, foi enviada por Deus. Preste bem atenção nisso. Não veio do inferno, não foi mandado lá por Pedro, por outro apóstolo, não. Ele foi ali falar com João, mandado por Deus. Mas como eu já ouvi, né, já tive a oportunidade de conversar aí com o abençoado, o abençoado me disse, era um religioso com certeza, né? Ele me disse assim, ó, mas Deus não mandaria um anjo para mentir? Deus não mandaria aí um anjo falar um engano, uma mentira para alguém, ainda mais para um apóstolo, o apóstolo João? Será que Deus mandaria aí um anjo para contar uma mentira, um engano? Olha, então acho que você não conhece Deus. Se você pensa assim, você não conhece Deus. Olha, Romanos capítulo 9, versículo 17, olha só. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo de um negocinho aqui que Deus fez. Para você, se você pensa que Deus não é capaz de fazer uma coisa dessa. 9,17, Romanos 9,17 diz assim, ó, porque diz a Escritura a Faraó, você sabe muito bem quem foi Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você lembra lá de Faraó, não é isso? Quando Deus mandava Moisés falar a Faraó, vai lá, fala com o Faraó que eu disse para deixar o povo sair. A minha ordem é essa, Moisés, vai lá e fala. Aí Moisés saía todo contente, todo feliz da vida, porque agora o povo agora vai ser, porque foi Deus que falou, então ele chegava lá. Mas nesse meio tempo, enquanto Moisés chegava a Faraó, Deus ia na frente, o mesmo Deus que falou com Moisés que o povo ia sair, o mesmo Deus endurecia o coração de Faraó para não permitir a saída do povo. Parecia assim que Deus estava de brincadeira, Deus falava uma coisa para Moisés, aí na frente já fazia o contrário, parece que Deus estava mentindo. Abençoado, veja bem, acontece que Deus, ele é soberano, ele é Senhor de tudo, e ele tem os seus propósitos. Deus tem os seus propósitos, Deus não tem plano A e plano B. Deus, ele determinou alguma coisa e aquilo ali que ele determinou vai ter que acontecer. Mas, e veja bem, e nada é por acaso. As coisas, quando acontecem, nada é por acaso. Em tudo, Deus tem uma intenção. Em tudo Deus tem um plano, Deus tem um decreto. Em Faraó, qual foi a intenção aqui em Faraó? Foi para mostrar o seu poder e para que o seu nome fosse anunciado em toda a terra. Esse foi o propósito ali que Deus fez aquele... Estava enganando ali a Moisés. Quando Moisés chegava lá, ele ia todo contente, estava tudo diferente do que Deus tinha combinado com ele algumas horas antes. Quando o apóstolo Paulo, falou aqui em Gálatas 1,8, mesmo que venha um anjo do céu, deixa eu te falar, ele estava certo que isso ia acontecer. Com certeza ele sabia que se ainda não tinha acontecido, com certeza ia acontecer. Porque você lembra quando ele falou dos lobos vorazes que vão se levantar do meio da própria igreja, lobos vorazes que não vão poupar o rebanho. E tem acontecido até hoje, abençoado, não é isso? No meio da igreja, a igreja em graça, quando nós falamos, abençoados que estavam aí pregando a graça, abençoados que estavam aí, né? Olha, graça é abençoada, é Paulo, e de repente se levantaram com uma outra doutrina diferente do que o apóstolo Paulo está ensinando. Por isso que ele disse, mesmo que venha um anjo do céu e fale alguma coisa diferente, está debaixo de maldição. Não o anjo, mas a mensagem que ele trouxe para você. Então, vamos aqui a Apocalipse, vamos aqui começar a falar a respeito disso aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Tá bom? Hoje nós podemos ler tranquilamente esse livro, porque com os olhos iluminados, com a revelação dada a Paulo, nós podemos ler tranquilamente este livro aqui. Então vamos aqui, Apocalipse, capítulo 1, no versículo 1, que diz assim, ó, revelação, olha, a sociedade bíblica ela já começou a enrolar as coisas, porque o que João recebeu lá não foi revelação, foi uma visão, porque revelação, ela tem que vir com uma explicação. Vou te revelar aqui um segredo, eu vou te explicar.
não é isso? Mas nesse livro aqui do Apocalipse não se explica nada. Você lê e fica sem entender. Então não foi revelação. O que João recebeu foi uma visão. Visão de Jesus Cristo, a qual Deus, olha só do que se trata, com quem que nós estamos aqui falando, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, brevemente, isso aqui é outro negócio aqui que causa uma confusão que os teólogos não conseguem explicar. Porque aqui João disse que seria brevemente. E já se passaram mais de 2000 anos e ainda existem coisas nesse livro que a teologia diz que ainda vai acontecer. Brevemente. Devem acontecer. E pelo seu anjo, aqui é que começa, né? Aqui que começa a confusão. Pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, houve intermediário aí entre Deus e João, houve intermediário que foi um anjo enviado do céu por Deus mesmo. Bem abençoado, veja bem, o fato de ter sido um anjo a ter notificado a João o que iria acontecer, as coisas que ele escreveu aqui foram todas notificadas por um anjo, que brevemente iria acontecer, não caracteriza um anátema. Não, veja bem, não é porque foi um anjo que chegou e falou para João que seria por causa dessa razão, seria um anátema, nada disso. Se por acaso você estiver passando na sua rua e encontrar um anjo aí de asa, aquele anjo bonitão, de olhos azuis, nesse louro de olhos azuis, e falar de acordo com o evangelho, bata a palma para ele. Mas não foi o caso aqui. A situação aqui não é essa. Mas o fato aqui é de João ter recebido um evangelho depois da cruz diferente do que foi revelado a Paulo. Agora sim, identificamos o anátema, a maldição. O caso aqui não foi o anjo, mas foi a mensagem que o anjo trouxe que estava diferente do evangelho da graça. Aí é que está a maldição, aí é que está o anátema, aí é que está o erro, não o anjo, mas a mensagem que foi trazida por esse anjo, mandada por Deus. E não se esqueça disso. Escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas 1:8, diferente do evangelho da graça. Veja bem, nós estamos aqui falando repetida vez esse verso para ficar bem claro, diferente do evangelho da graça, mesmo que tenha sido notificado por um anjo, anátema, não interessa, mas foi um anjo, irmão, foi um anjo, diferente do apóstolo Paulo, anátema, não serve, abençoado, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, abençoado, veja bem, uma pergunta bem importante, como podemos identificar o anátema? Como vamos aqui identificar que o que está sendo aqui falado é um anátema? Que as cartas que foram notificadas a João pelo anjo são anátema. De que maneira? Como? Romanos capítulo 2, no versículo 16, o apóstolo Paulo aqui, ele dá a receita. Porque ele falou, mesmo que venha um anjo do céu e fale diferente, seja anátema. Mas como é que eu vou saber que é diferente? Romanos capítulo 2, versículo 16, diz assim, ó, no dia, olha só, veja bem, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o quê? Segundo as cartas que João escreveu? Segundo o quê? Segundo o meu evangelho, segundo o evangelho de Paulo. Vamos julgar, vamos separar, vamos conferir com o evangelho da graça. Tudo abençoado, tudo que você ouve, tudo que você escuta por aí, olha, compare, julgue com o evangelho da graça. Não vai engolindo aí. Por isso que nós falamos, pegue a sua Bíblia, anote, confira, pega um papelzinho aí, uma caneta, escreva e depois você vai conferir. Está igual? Está bonito. Está diferente? Não importa que seja eu, que seja lá o reverendo, não importa quem seja que fale, mesmo que venha o anjo do céu, é anátema. Se for diferente da revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, é diferente. É com as cartas do apóstolo Paulo que nós julgamos a verdade e a mentira a respeito do evangelho. Foram 7 cartas escritas. 7 cartas. E as 7 igrejas da Ásia. E veja bem,
uma das expressões mais usadas nas cartas de João às 7 igrejas da Ásia é quando o anjo notifica a João que Deus, olha, vamos ver isso aqui bem devagar, com bastante calma. É que Deus, o anjo disse para João o seguinte, que Deus conhece e julga as igrejas pelas suas obras. O anjo notificou a João. Vamos ver aqui, ó, Apocalipse 2, isso está em todas as cartas. Todas as cartas aqui vem essa notificação. Apocalipse 2:2, ele diz assim, olha o que Deus disse aqui através desse anjo. Eu sei as tuas obras. Olha, Deus conhecendo as obras. E o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achaste mentiroso. Em todas as cartas, ele fala a respeito dessas obras. E veja bem, essa notificação vem em todas as cartas, que diz, eu sei as tuas obras. Deus falando, eu sei as tuas obras. Dando a entender, abençoado, dando a entender uma cobrança de Deus contra as nossas obras. Olha que coisa tremenda. Olha, o evangelho que João viveu, o evangelho que João conhecia, era um evangelho segundo as obras. Era segundo a carne, segundo a lei de Moisés. E uma coisa que João parece que não entendeu, realmente ele não entendeu, é que esse evangelho, isso que ele recebeu, teve fim na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei, o fim das obras, quem é? Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora, onde é que está o anátema aqui? O apóstolo Paulo, ele recebeu o evangelho, foi para os gentios, a graça, para o Espírito, sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Veja só aqui, ó, Gálatas 2, vamos ler aqui, ó. Deixa aqui, depois a gente volta. Gálatas 2, 16. Olha que diz aqui o apóstolo da graça a respeito desse anátema que o anjo passou para João. Gálatas 2, 16. O anjo disse lá para João que o homem tem que ser justificado pelas obras, porque Deus diz, eu conheço as tuas obras. Olha o que diz aqui, Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Está diferente ou está igual, abençoados? Por favor, se está igual o que o anjo disse lá para João, está diferente. Está dizendo aqui, ó, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Está diferente, abençoado. Está diferente do que o anjo falou para João. O evangelho da graça é diferente do que o anjo notificou a João. Totalmente diferente. É por isso que não nos recebem. Porque a religião hoje, ela copiou esse verso aqui, lá de João, do Apocalipse, e quer que a igreja seja justificada através da lei de Moisés, com batismo, com jejum, através de montes, dízimos, ofertas, sacrifícios. O apóstolo Paulo aqui é bem claro, sabendo que o homem não é justificado pela lei de Moisés. Você pode fazer o que você quiser, tentando se justificar diante de Deus, que não vai, porque essa lei, abençoado, essa lei já acabou, essa lei já terminou, não serve mais. É isso que é o anátema. Aqui que está a maldição. O homem querer se justificar diante de Deus pela lei de Moisés, e quando o evangelho diz que não é pela lei ninguém pode se justificar diante de Deus, de maneira nenhuma. O anjo notificou a João um pacto de obras. Quando o anjo chegou lá, João, escreve aí tudo que eu vou te falar e guarda esse livro aí. Ele estava falando, ele estava notificando a João um pacto da lei de Moisés, um pacto de obras, diferente do que diz o evangelho, diz que é por fé. O evangelho diz que depois que Cristo morreu, não é por obras, é por fé. 2 Coríntios 4,7 diz que o justo vive e anda por fé. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, depois que ele deu fim à lei de Moisés, o Filho de Deus, todo aquele que nasceu depois da cruz, é chamado a viver por fé e não por obras, como disse o anjo lá para João. Estava debaixo de mentira. O anjo enganou João e João enganou as igrejas até hoje, abençoado.
uma mentira, um anátema. E tem mais aqui, mais notificações, muito mais, não é isso? E junto com as obras, veio também outras notificações. Nós vamos ver aqui algumas. Apocalipse capítulo 2, todas mentiras, não é isso? 2:10, Apocalipse 2:10, olha o que diz. Nada temas. Veja bem, veja o que ele diz. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo, olha só, eis que o diabo lançará, então está se falando que seria aqui um espírito, lançará alguns de vós na prisão. Isso aí, essa carta, veja, isso aqui tem uma coisa que fica bem clara. Quando João recebeu essas notificações, Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado, e o que está escrito lá em Romanos 10:4 já havia acontecido. É bom que você entenda isso, que você separe aí os tempos dos acontecimentos. Então, depois que tudo isso aconteceu, o anjo notificou a João, dizendo, olha, não temas, porque o diabo lançará alguns de vós na prisão. Apresentando ali o diabo como um ser espiritual que ainda permanecia depois da cruz. Segundo a notificação do anjo para João, o diabo, um espírito, segundo aí é um espírito, não é isso? Que está aí atacando as pessoas, depois que Cristo morreu. Agora, o que diz o Evangelho da Graça? Vamos comparar essa notificação do anjo a João, que está valendo, infelizmente, está valendo aí em todas as religiões, com o que disse o Evangelho da Graça a respeito desse espírito que tem chifre, que tem cauda, que tem um tridente, que tem várias formas. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte, Hebreus capítulo 2 diz que os filhos de Deus, participam de carne e sangue e da mesma maneira, da mesma forma. Ele, Deus, Cristo, também participou de carne e sangue, com qual objetivo? Para que pela sua morte destruísse, aniquilasse aquele que tinha o poder das trevas, a saber quem? O diabo. Na cruz, abençoado, Cristo aniquilou o que o anjo vindo do céu notificou a João. Destruiu, aniquilou, acabou. E como que agora, depois que foi destruído, como lançará algum de vós na prisão? Olha, eu sei que existe aí várias definições para o que é diabo. Nós entendemos, segundo o Evangelho, que aqui em Hebreus 2,14 estava falando do acusador, que era a lei de Moisés. Mas a religião, ela entende que o diabo é um espírito, um ser que está aí, que a qualquer momento pode pegar um, pegar outro, e Deus fica lá olhando, torcendo para que ele não faça isso. Mas o Evangelho é bem claro. Olha, seja o que for. Eu não sei o que você entende aí de diabo, mas o Evangelho é bem claro. Qualquer coisa que esteja na sua mente a respeito de diabo. Ele foi destruído na cruz. A morte de Cristo ali na cruz trouxe por consequência a destruição desse ser, desse espírito. Eu não sei o que você acha que ele é, mas foi destruído ali na cruz pelo sacrifício de Cristo. Acabou. Colossenses 2,15 diz que na cruz, Colossenses 2,15, diz que na cruz Cristo triunfou. A religião diz que o diabo está até hoje aí triunfando em cima dos irmãos da igreja. Por quê? Porque João disse que o diabo iria lançar alguns na prisão. Então, abençoados, preste atenção, compare com o Evangelho da Graça. Por que com o Evangelho da Graça? Nós já falamos, depois da cruz, o que nos foi dado é o Evangelho da Graça. Graça e apostolado, viver por fé, não é por visão, não é por obras da lei. Pelas obras da lei você não vai ser justificado, ainda vai cair nessa mentira que o João escreveu lá, porque tinha um propósito lá. E tem mais aqui notificações, feita pelo anjo que veio do céu. Muitas. Não vamos aqui falar de todas, porque são muitos, no nosso tempo aqui não nos permite. Nós aqui separamos aqui algumas para falar, porque são assim bem importantes e que mais nós vemos por aí, não é isso? Então, o anjo também notificou a João, chamando a igreja ao arrependimento. Você já viu isso por aí? Meu irmão, você tem que se arrepender, porque olha só aqui, Apocalipse 2,5.
Lembra-te, olha só, né, vê se não é esse o discurso que você ouve por aí. Lembra-te, pois, de onde caíste, o pecado que você cometeu, né, o adultério, né, a cachaçada que você se meteu, a briga, o palavrão, a mentira. Lembra-te e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Então o anjo notificou a João ali que ele teria que se arrepender, porque senão viria sobre ele o castigo de Deus. Quando o Evangelho diz, abençoados, vamos comparar aqui o que o anjo notificou a João com o que diz o Evangelho. 2 Coríntios 5,19 diz que Deus mesmo, o próprio Deus, estava ali na cruz, em Cristo, reconciliando com ele os seus filhos. O próprio Deus já nos reconciliou, estamos bem com Deus. Do que você vai se arrepender? Justificados por Deus, por Cristo, estamos em paz com Deus. Do que você tem que se arrepender? Você talvez tenha que se arrepender de alguma coisa que você falou com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu amigo. Às vezes nós falamos coisas que nos causam problemas e não deveríamos ter falado. Então você precisa se arrepender daquilo que você fez. Mas quanto a Deus, de maneira nenhuma, abençoado, de maneira nenhuma. Você cabe arrependimento. Você tem que entender aí na sua mente que Ele já te reconciliou e você viver como vive o reconciliado, debaixo da posição que Cristo te colocou. E esquece esse negócio de arrependimento que foi colocado aí por João. E ainda diz mais, chamando a igreja a vencer para não ter o nome riscado do livro da vida. E isso aí eu pregava, isso eu falava. Se você não lutar, se você não procurar vencer, olha, Deus vai riscar o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3,5, exatamente o que ele fala aqui, ele diz assim, ó, o que vencer, olha só, olha o que ele fala, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Então é necessário que você vença para que Deus não risque o seu nome no livro da vida. O que diz o Evangelho? O que fala o Evangelho a respeito desse anátema que o anjo notificou a João? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz que Deus nos chamou desde antes da fundação do mundo, mas não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio querer. Não existe obras, abençoadas, para que você possa querer aí vir se arrepender. E quanto a vencer, um certo tempo da minha vida eu participei de um culto chamado Culto da Vitória. Se você, meu irmão, se você quer vencer, participe desse culto, claro, mediante aí um pagamento, é claro, uma oferta, né? Porque não tem vitória sem luta, assim diz a religião. Mas o Evangelho diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, que nós que nascemos depois da cruz, já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quanto às coisas de Deus, quanto ao Evangelho, quanto à nossa vida com Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Você não precisa fazer nada para vencer, abençoado, porque Cristo venceu e te colocou a igreja dele numa posição de mais do que vencedores. E mais, ainda questiona aquele que diz ser apóstolo. E ele diz, João diz que não é. Está escrito nós já lemos, vamos ler mais uma vez, Apocalipse 2:5. 2:2. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu o chamaste de mentiroso. Estava ali apontando para o apóstolo Paulo. Por que para o apóstolo Paulo? Porque além dos apóstolos de Jesus de Nazaré, qual era o outro apóstolo que estava em evidência ali naquela época, naquele tempo? O apóstolo Paulo. Ele não iria chamar de mentiroso Pedro, Tiago, os outros apóstolos, de maneira nenhuma. Ele estava apontando diretamente para o apóstolo Paulo.
Porque Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 7, ele diz que Deus o constituiu apóstolo, doutor e mestre dos gentios. E não podia, porque como é que vai ser apóstolo de Cristo se nós sofremos com ele? Se o anjo veio até a mim e me revelou. Abençoado, olha, não importa o que você fez, não importa o que você estudou. Quanto ao Evangelho da Graça, é Deus que escolhe. E Deus quis o apóstolo Paulo como apóstolo da graça. Assim como escolheu você. E se você questionar que Paulo possa ser o apóstolo da graça por causa do passado dele, então você vai ter que questionar a escolha de Deus na sua vida, porque teu passado, igual aquele filme, né? Teu passado te condena. E Deus não considera essas coisas, porque na cruz ele te justificou e te escolheu da mesma maneira que escolheu o apóstolo Paulo. Por isso que nós falamos aqui com tremenda facilidade, com tremenda convicção. Paulo é o apóstolo dos gentios, que Deus escolheu, que Deus separou para os gentios. João estava aqui debaixo de um anátema. O anjo também enganou João nessa questão. E vamos ler aqui um trechinho aqui, de uma dessas cartas, aqui Apocalipse 3:17. Separamos aqui um trechinho, porque são 7 cartas. Não temos tempo aqui de ler as 7 cartas. Depois você, com calma, aí na sua casa, com tranquilidade, conferindo com o Evangelho, né, com a ótica de Paulo, você vai entender. Apocalipse 3, versículo 17 e versículo 18, que diz assim, como dizer, essa parte aqui que, olha, aqui o anjo se superou, ele disse coisas aqui, olha, que tremendas, olha só, e eu acreditava nessas coisas, olha só, versículo 17, 3:17, como dizes, rico sou, olha, estou enriquecido e nada tenho falta, isso aqui são palavras de Paulo, não é isso? E não sabeis que és um desgraçado? Olha o que o anjo notificou a João. Não sabeis que és um desgraçado, escrevendo para uma igreja de Cristo, uma igreja que foi comprada com o sangue de Cristo. E miserável, desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. E o verso 18, aconselho-te, ainda deu um conselho, olha o conselho que ele deu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha a expressão, o que o anjo notificou aqui a João. Olha, vamos aqui comparar. Desgraçado e miserável. Sabe o que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa que está fora da graça. Uma pessoa que está eliminada, para ela não tem graça. Ela é uma pessoa que está fora da graça. O Evangelho diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8, um verso que está grudado aqui no nosso espírito, que diz, pela graça, somos salvos, fomos salvos pela graça. Então, como é que o anjo vai dizer lá para João, e você vai acreditar que alguém da igreja possa ser um desgraçado, se o Evangelho diz que foi pela graça que nós fomos salvos? Anátema que João escreveu, que o anjo notificou para o anjo, e a igreja está engolindo, a religião engole essa mentira, esse anátema. Estão dizendo, não, eu sou um desgraçado, pobre. E diz mais aqui, pobre. Sabe por que o anjo notificou isso? Porque Paulo, escrevendo na segunda carta a Corinto, no capítulo 8, no versículo 9, anote aí que você vai ver, 2 Coríntios 8, 9, diz que Deus, sendo rico, ou você tem dúvida que Deus seja rico? Deus, sendo rico, se fez pobre lá na cruz, naquele momento ali que ele subiu ali na cruz, ele se fez pobre para quê? Qual foi a intenção ali? Para que a igreja, para que os seus filhos fossem enriquecidos. Se Cristo te fez enriquecido, o que você é? Você é pobre, como diz aqui, como notificou aqui o anjo para João? Não, abençoado, aqui, no nosso espírito, na nossa mente, na nossa posição, nós somos ricos em Deus, abençoado. E diz mais, ainda disse que a igreja estava cega. Você é cego,
Olha o que o anjo notificou, outra mentira, outra anátema. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que Deus iluminou os olhos do nosso entendimento, o próprio Deus. Então, quando ele chama a igreja de cego, diz que é uma mentira, é um anátema. Você não pode estar cego, abençoado, porque Cristo, o próprio Cristo, iluminou os olhos do seu entendimento. Então fica bem claro isso aqui que é um anátema. E chama a igreja de nu. Diz que você está nu. A igreja está nu. De que maneira? Vamos aqui. Esse aqui nós vamos ler. Esse aqui eu gostaria de ler com a amada. Gálatas capítulo 3. É um verso que a gente pouco lê. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. É isso aqui. Porque todos. Quantos? Todos, quando ele fala todos, está falando aqui dos filhos de Deus, da igreja de Cristo, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, aqueles que foram comprados por Cristo ali na cruz, porque todos, quantos foste batizados em Cristo, na morte de Cristo, já aconteceu, já foste revestiste de Cristo, já foram revestidos. Você está revestido de Cristo. Como é que o anjo notifica para João que a igreja está nu? Se nós já fomos revestidos pelo próprio Cristo ali na cruz. Mais um anátema, mais uma mentira que foi aqui notificada pelo anjo que veio do céu a João, e a religião está aí engolindo toda essa mentirada, todo esse anátema que foi colocado ali pelo anjo a João, e João escreveu. Então, abençoados, teríamos aqui mais assuntos, mais anátema, mas o nosso tempo não permite muita coisa. Então, segundo o julgamento feito pelo Evangelho da Graça, que nós vemos aqui, as 7 cartas de João enviadas à Ásia Menor, notificadas por um anjo que veio do céu, são anátemas. Tudo diferente, tudo contrário do Evangelho da Graça. Nada aqui combinou. Nada combinou. Quando ele disse que é por obras, o Evangelho diz, não é por obras, não. É por fé. Tudo diferente. Então são o quê? Anátemas. Porque o Paulo disse lá, Gálatas 1:8 diz que, diferente do Evangelho da Graça, mesmo que venha um anjo do céu, como veio lá João, seja anátema. E veja bem, não porque foram notificadas por um anjo que veio do céu, não é isso, mas porque é outro evangelho, diferente daquele anunciado por Paulo. Se o anjo que veio do céu notificasse a João, vamos delirar, né? Vamos delirar aqui, delire junto comigo, por favor. Se o anjo que veio do céu anunciasse para João um apocalipse igual, da mesma maneira que está o Evangelho da Graça, nós estaríamos aqui batendo palma para esse anjo e falando que ele notificou coisas verdadeiras, coisas certas. Mas não foi isso que aconteceu. O que o anjo notificou a João, tudo diferente, escritas pelo apóstolo Paulo. Então, veja bem, já que você entendeu bem, eu recebo que os teus olhos foram iluminados e você entendeu bem que o que o anjo notificou ali para João, tudo debaixo de anátema. Então agora fica aqui uma pergunta, não é isso? Fica aqui uma pergunta. Qual foi, né, o objetivo de Deus enviar um anjo anunciando, notificando um evangelho, um engano ali, uma mentira para João, e João escrever e espalhar aí pelo mundo, porque está até hoje. Qual foi o objetivo de Deus nesse acontecimento? Porque nós falamos aqui que em tudo, Deus tem objetivo. Deus ele não faz as coisas assim por acaso, não, ele tem objetivo. E nisso aqui, e Deus não foi pego de surpresa, o anjo saiu lá pelo cantinho, né? Vou ali dar uma voltinha e vou pegar. Não. Ele veio exatamente enviado por Deus. Tudo que o anjo fez ali naquela ilha, diante de João, foi tudo mandado por Deus, tudo permitido por Deus e de acordo com como Deus havia determinado para esse anjo. Então, qual foi a intenção de Deus em fazer isso aí? Então, vamos ler aqui, segunda carta que Paulo escreveu a Tessalônica, no capítulo 2, vamos ler aqui 2 versos. O verso 11 e o verso 12, que diz assim: e por isso, por que Deus mandou esse anjo notificar esse anátema a João? Por isso, o próprio Deus, veja que não é o diabo, não é o espírito, é o próprio Deus, enviará
a operação do erro. Ó, a operação do erro para quê? Para que creiam na mentira. O que é mentira, pessoal? É você enganar seu pai, dar o troco errado lá à sua mãe. Não, a mentira é tudo que é diferente do evangelho. É a lei de Moisés. É isso que ele está falando. Para que creiam na mentira. Porque tudo que João escreveu está debaixo da lei. Não é isso? Para que sejam julgados todos os que não creem na verdade. Se você não crê no evangelho, se você não crê no que Paulo escreveu, que foi dado a Paulo no paraíso, antes tiveram prazer na iniquidade, na mentira. Então, abençoado, por isso, para aqueles que não creem na graça, ficar preso na mentira. Foi para isso, lá na lei de Moisés. E nós temos visto hoje aí, não é isso? Que muitos dos nossos irmãos nós estávamos presos lá na mentira. Eu defendia João, Pedro, Tiago, porque eu estava preso nessa mentira. Entendia que eu era pobre, entendia que eu era nu, que eu era miserável quando eu estava lá na religião, eu estava preso. Mas quando Deus iluminou os meus olhos, aí então eu saí dessa mentira. 2 Coríntios 3,14, olha só o que diz aqui, 3,14. Mas os seus sentidos, essa mentira que João colocou, mas os seus sentidos foram endurecidos. Olha, abençoado, para você me convencer de alguma coisa, era difícil, porque até hoje o mesmo véu, o mesmo engano, a mesma lei de Moisés está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O próprio Cristo aboliu a lei de Moisés e tudo que João escreveu foi anátema. A intenção de Deus é aquela: se você não quer participar da verdade, vai ficar preso na mentira. Ou você está na verdade, que é a graça, veja bem, ou você está na graça, ou está no anátema, ou você está na lei de Moisés. Não tem aí uma terceira opção, não é isso? Você vai estar lá na lei de Moisés, pensando ser desgraçado, né? Se eu pensava que era, pensar que você é um pobre, vai pensar que você é um pecador. Quantos abençoados, 50 anos dentro de um lugar chamado igreja, falando de Deus, com a Bíblia embaixo do braço, e achando que é um pecador, se achando nu diante de Deus, né? E fazem coisas para se vestir, não, abençoados, e afastado de Deus. Olha, muitas das vezes na minha vida eu achava, não, Deus está longe de mim, né? Não, eu era cego, eu estava cego, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. 1 Coríntios 3,16 diz que o próprio Deus, o Espírito, habita em nós, abençoados. Então, agora veja e entenda aqui como é que Deus te vê. Vamos agora falar aqui do Evangelho. Ó. Segundo, Efésios, vamos a Efésios. Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. Olha aqui como é que Deus te vê. 5, 27. Para apresentar, Cristo morreu. Você lê aqui o contexto que você vai entender. Cristo morreu, ressuscitou com essa finalidade aqui. Para apresentar a si mesmo, a Ele mesmo, igreja, aquela igreja que o anjo notificou lá, que João escreveu essas barbaridades. Olha para quê? Para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, abençoado. É assim que Deus te vê. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz que Deus nos vê completos, perfeitos. Colossenses 1, 10. É assim que Cristo vê você. Cristo nunca te viu um desgraçado, Deus nunca te viu pobre, nunca te viu pecador. Deus nunca te viu pecador, abençoado. Entenda isso, foi um anátema, foi uma mentira que o anjo levou a João e João escreveu e espalhou aí pelo mundo. Aí Deus te vê santo e irrepreensível e completo nele. Completo nele. Eu estava me lembrando de um salmo, né, muito conhecido, eu gostava muito. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Claro, meu Senhor, claro que agora eu posso entender, né, que na cruz Cristo me completou, eu sou completo em Cristo. O que pode te faltar se você está completo em Cristo? Todas as coisas colaboram para o seu bem, porque você ama a Deus, abençoado. Você ama a Deus, você está completo nele, abençoado. Eu recebo que você entenda que o que João escreveu ali naquelas cartas são anátemas e não tem nada a ver com a nossa verdade, que é Cristo Jesus,
no nosso espírito. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que hoje seja aí o seu melhor dia, o nosso tempo aqui já terminou. Eu recebo que tudo está bem, que a sua mente, a sua maneira de pensar melhorou, que Deus mesmo te fez entender a sua posição nele, em Cristo Jesus, a posição de santo, perfeito, sem pecado, rico. Deus habita em você, você é o Deus, está aqui no teu espírito, e que você não é cego, que você pode enxergar a boa, santa e perfeita vontade de Deus na sua vida, que Ele mesmo determinou para você desde antes da fundação do mundo, que não precisa vir anjo, não precisa não, porque a palavra dele está aqui, ó, no teu espírito, e Paulo deixou aqui escrita em 14 cartas. Abençoado, compartilhe aí a mensagem, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada, e livrar os nossos irmãos do anátema. Os nossos irmãos, tem irmãos nossos aí que estão presos, são escravos aí, assim como nós éramos lá no passado, porque nós não conhecíamos essa palavra. É necessário que eles conheçam para que eles se livrem disso, porque o entendimento vem pelo ouvir. Ouve e Deus ilumina os olhos do entendimento e a pessoa automaticamente, isso aí é automático. Deus iluminou, a pessoa está livre, não volta lá nunca mais. Mas é necessário que ela ouça. E para isso eu peço a você que compartilhe a mensagem e se inscreva no nosso canal aí do YouTube, que é muito importante, abençoado. Muito importante. Abençoados, melhor semana, melhor domingo, recebo que tudo está bem. Aqui o Rio de Janeiro está chuvoso, está frio, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Eu recebo para você um dia maravilhoso, coberto pelo entendimento do nosso Pai. Abençoados com todas as bênçãos.